Olá, está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 32, o seguinte: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos e disse: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia do Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim, como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse texto aqui trata-se de Jesus falando de como será o fim, de como será a volta dele para levar a sua igreja e para fazer o fechamento da história da humanidade. E faz um alerta a nós, a olhar e lembrar da mulher de Ló. Meu irmão, minha irmã, nesse texto Jesus está discorrendo sobre a vinda do reino de Deus. A ensinar acerca do reino de Deus, ele toma como ilustração duas histórias bíblicas muito conhecida. Uma fala dos dias de Noé e outra dos dias de Ló. Um princípio bíblico. Na tipologia bíblica, a arca representa a igreja, ou seja, o lugar de segurança, e Sodoma representa o lugar de pecado e punição. E aqui aprendemos duas coisas muito importantes. Primeiro, para garantirmos a nossa salvação, precisamos entrar na arca. Ao entrar na arca, ou seja, no corpo de Cristo, a igreja do Senhor, iremos desenvolver uma vida de santidade. A segunda coisa é que precisamos sair de Sodoma, ou seja, sair do lugar do pecado. É preciso romper definitivamente com a nossa história do passado. As coisas antigas devem ficar para trás. Como o mundo ainda não foi julgado, a orientação de Jesus continua valendo para os nossos dias hoje. Qual é a orientação de Jesus para nós? Ele diz enfaticamente: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem hoje se lembrou da mulher de Ló? Será que nos lembramos da mulher de Ló esta semana, este mês? Interessante, não é mesmo? Pois muito bem. Ao lembrar da mulher de Ló, nós vamos destacar alguns aspectos da sua personalidade e o seu caráter. O que devemos lembrar da mulher de Ló, que Jesus nos recomenda a fazer? Primeiramente, devemos lembrar da mulher de Ló como alguém cuja vida era demasiadamente apegada ao mundo e ao pecado. Veja o que acontece quando uma pessoa é muito apegada ao mundo e ao pecado. Ela
e sua família moravam em uma das cidades mais pecaminosas daquela época, na época do registro bíblico. Sodoma é conhecida por causa dos seus pecados, promiscuidade de todos os tipos e violência imperavam naquela cidade. A propósito, será que nossas cidades hoje têm alguma semelhança com Sodoma? Ou é mera coincidência? A Bíblia relata no capítulo 18 de Gênesis que o pecado havia chegado ao limite. E Deus manda 2 anjos avisarem Ló e sua família acerca da destruição da cidade e dá a seguinte ordem para eles: não olhem para trás quando vocês estiverem fugindo da cidade. Não olhem para trás. Mas a mulher de Ló, a mulher de Ló, ainda que estivesse a salvo na montanha, ainda tinha o seu coração imerso naquela cidade pecaminosa, a qual amava muito, onde também morava o seu pecado. Era na cidade que estava o seu coração. Lá em Mateus 6, versículo 21, Jesus diz que onde estiver o teu coração, aí estará também, ou melhor, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Desnecessário dizer que o coração daquela mulher estava naquela cidade. Aquela cidade era o seu tesouro. Onde está o nosso coração? Qual é o nosso tesouro? A segunda coisa, devemos lembrar da mulher de Ló como alguém que cultivou uma espiritualidade sem relevância alguma, tanto para si quanto para Deus. O fato dessa mulher ter sido tomada pelos anjos antes de olhar para trás nos sugere que ela até havia desenvolvido uma certa espiritualidade. Ela não estava envolvida por completo com as promiscuidades reinantes daquela cidade. Ela chegou a estar a salvo com a sua família na montanha, mas ela perdeu a sua vida. E podíamos constatar que ela acabou perdendo a sua vida exatamente por causa de uma espiritualidade sem nenhuma relevância acerca das coisas de Deus. Talvez nunca procurou se aprofundar nas coisas de Deus. E o que aprendemos aqui? Aprendemos que é perigoso desenvolver uma espiritualidade sem relevância, sem profundidade em nossas vidas. Nós devemos lembrar da mulher de Ló como alguém que menosprezou a influência e a consequência do pecado. Qual é o preço que se paga quando se subestima a força do pecado, a influência do pecado sobre nós? A mulher de Ló menosprezou esta influência e o poder que o pecado pode exercer na vida de um ser humano. E se há algo que tem uma força tremenda sobre nós, com certeza, é exatamente o pecado. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, e porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6:23 ele diz que o salário do pecado nunca foi reduzido. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, unicamente em Cristo. O que aprendemos então? Aquele que menospreza o pecado e a sua influência sobre si, corre o seríssimo risco de estar cultivando morte para si. Quais os pecados da nossa cidade, da nossa época, que procuram enraizar-se em nossos corações? A quarta coisa é que nós devemos lembrar da mulher de Ló como alguém que olhou para trás. De fato, isso é uma coisa que nos intriga. Por que Deus deu essa ordem de não olhar para trás? Sinceramente, eu não acredito que o problema estivesse no simples fato de olhar para trás, no sentido de se olhar para fazer uma releitura, olhar pelo retrovisor de nossa história, uma releitura do que Deus fez em nossas vidas. Isso é de extrema importância, mas no olhar com saudosismo, que deve ter sido o caso da mulher de Ló, é perigoso.
Isso porque o saudosismo revela onde deseja estar o nosso coração. Além do mais, é preciso lembrar sempre de onde o Senhor nos tirou, para nunca mais voltar a desejar voltar para lá. Jesus diz o mesmo aos discípulos em Lucas 9:62. Ele diz: ninguém que tenha posto a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, a saudade do pecado tem sido o anzol de Satanás para fisgar muitas vidas. E infelizmente tem muita gente sendo fisgada nesta terrível armadilha. E por último, nós devemos lembrar da mulher de Ló como alguém que achou que podia correr para uma nova vida, olhando para o pecado. Deus havia dado uma tremenda oportunidade para a mulher de Ló. A oportunidade de recomeçar uma vida, de começar uma vida nova, com tudo novo. E equivocadamente ela pensou que podia correr ao lado de Deus para um novo horizonte e ao mesmo tempo continuar olhando para o pecado. Nós precisamos aprender com a atitude dessa mulher. Tem gente que acha que pode andar em duas direções ao mesmo tempo, servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Isso não dá certo. A verdade bíblica é que uma só, ou a pessoa anda com Deus, perto dele na sua luz, ou anda nas trevas. Ou a pessoa escapa do pecado e vive, ou se atola de vez no pecado. Ou a pessoa firma-se em Cristo e assenta-se com Ele nas regiões celestiais, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ou, do outro lado, aguardando a terrível sentença que cairá sobre os filhos da desobediência. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 11 diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Nós podemos até pensar: que conselho esquisito esse que a palavra de Deus nos dá? Mas a verdade é que porque não temos muitas alternativas, ou nós corremos do pecado, ou nos atolamos no pecado. Nós precisamos nos lembrar que foi Jesus quem nos disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe sua vida, abençoe, guarde e proteja de todo mal a sua família. Um grande abraço.